tudo bem? Muito boa tarde. A gente está fazendo a nossa live de hoje, mais uma live de aquecimento. A gente vai falar como saber se eu estou pronta para iniciar a constelar. Recebo vocês com muito amor, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ai, Deus, bem-vinda, querida. Oliana, Denise, fiquem todas muito à vontade. A gente está começando agora e quero lembrar vocês que essas lives de aquecimento, elas fazem parte da jornada da Consteladora Familiar. A jornada que vai acontecer na semana que vem, terça, quarta e quinta-feira, 28, 29 e 30 de junho. Vai ser tão gostoso estar com vocês. A gente vai falar sobre basicamente tudo que você precisa para sair da teoria e iniciar seus atendimentos com a constelação familiar. Então entender as ordens do amor, entender as ferramentas necessárias, entender como acessar o campo, entender o que é preciso fazer para sentar numa cadeira de consteladora. Essa expressão que a gente gosta, né, deusas? Sentar na cadeira de consteladora. Boa tarde a todos. A imagem sumiu para todo mundo? Sumiu só para deusa? Gente, me avisem, por favor. Coloca aqui para mim, se tá dando para vocês me verem. Eu posso qualquer coisa encerrar, já que eu tô começando agora. Encerra e começa de novo. Pra gente começar direitinho, né? Essa nossa transmissão. Se alguém puder responder para mim, tá dando para ver sim ou não, não está dando para ver, Ju, me avisem, tá bom? A gente tá fazendo nossas lives desta vez às 9 da manhã. A Flávia tá dizendo que tá certo, então tá bom, muito bem. Obrigada, viu? A gente fica aqui meio no escuro, né? Total, sem saber se tá dando pra ouvir e pra ver. Então, qualquer coisa, vocês me avisem. A gente tá fazendo as nossas lives às 9 da manhã. Hoje eu tinha um compromisso, eu não conseguia encontrar vocês às 9 da manhã. Mas a gente, então, vai se encontrar amanhã às 9 da manhã para mais uma live. Hoje, só que estamos falando aqui às 3 horas da tarde. Agradeço muito por terem ajustado a agenda de vocês pra gente estar aqui. A Josane escrevendo, te vejo. Olha, eu vejo você, eu vejo vocês, eu vejo todos vocês que estão aqui comigo. Que interessante, né? A gente começar falando sobre isso, né? Falando sobre o quanto estamos nos vendo, o quanto eu vejo vocês, o quanto vocês me veem. É muito amor estar aqui com vocês hoje, gente. Muito bem-vindos. Quem é aluno, eu tô vendo a Bia aqui, a Patrícia também estava aqui. Não sei se tem mais algum aluno. Coloca a estrelinha aí para ver que vocês estão aqui. Bem-vindas, viu? Vamos fazer um exercício de respiração juntas para a gente começar? A gente pensar, né, sobre saber que momento que a gente está pronta para fazer constelação familiar, para conduzir uma sessão de constelação familiar, se é que algum dia a gente está pronta de fato. Vou convidar vocês para a gente fazer então um exercício de respiração. Vou pedir para vocês, se possível, daí de onde vocês estão, eu sei que às vezes vocês estão dirigindo ou estão, né, fazendo alguma atividade, deixar a live de lá, mas se possível, se vocês estão num lugar tranquilo, eu vou convidar vocês para fechar os olhos um pouquinho, eu vou fechar os olhos aqui também e vou até tirar os óculos, né, para que os olhos da alma possam enxergar. A gente falou sobre isso ontem. Então, de olhos fechados, você pode tentar aterrar, coloca seu pé no chão. Coloca o pé inteiro no chão, né? Tenta aterrar um pouquinho, sentir o seu contato, mesmo que você esteja calçada, não tem problema. Mas você vai sentindo o contato da sua sola do pé com o chão. Vai sentindo a força da terra. Vai sentindo a força e a energia. E essa troca de energia sua com a terra. Sua com o ar, por meio da respiração. Essa troca de calor também, o calor do seu corpo e a temperatura do ar externo. E começa a prestar atenção nisso então, né? A temperatura do ar que está entrando pela sua narina. Sente esse ar percorrendo seu corpo. E tenta sentir a temperatura do ar quando ele sai pela sua narina. Presta atenção. Você consegue sentir a diferença?
a gente pode pensar nessa diferença, nessa troca, essa troca de temperatura, como tudo que está à nossa volta. A nossa troca de energia constante com o outro, com o meio que a gente se encontra, com o local que a gente finca os nossos pés. E assim a gente vai percebendo que essa troca nos traz algumas respostas. A primeira é: nós estamos sempre prontas para a troca. E a segunda é: nós nunca estamos prontas para a troca. Deixa essas duas frases reverberarem em você, atuarem em você e sinta o que elas te dizem. Eu estou sempre pronta para a troca. Eu nunca estou pronta para a troca. Veja se essas duas frases têm um lugar dentro de você, têm um pertencimento. Veja se alguma dessas frases te incomoda. Se alguma dessas frases é verdadeira. Simplesmente sinta. Eu estou sempre pronta para a troca. Eu nunca estou pronta para a troca. Aos pouquinhos, vai mexendo seus pés, vai mexendo suas mãos, seus dedos. Inspira profundamente. Quando você quiser, quando for o momento certo para você, você pode abrir os olhos. No seu momento, tá bom? Sem pressa nenhuma. Quem quiser escrever alguma coisa aqui pode escrever, como se sentiu. Não precisa, mas se quiser compartilhar, eu divido com todos. Mas essas duas frases me vieram agora porque como é interessante, né? Esse olhar dúbio, que é ao mesmo tempo complementar, que é ao mesmo tempo desafiador. Como vocês se sentiram quando a gente fala, eu tô sempre pronta para troca? Porque a gente troca o tempo todo, a gente respira, a gente não deixa de respirar, né? Então a gente tá trocando e a gente tá pronta para essa troca. Ao mesmo tempo que a gente nunca tá pronta para troca. Eu não tô pronta para live, para saber o que vocês vão me perguntar, saber como eu vou falar, o que eu tenho que falar, o que eu sinto de falar. Porque as minhas preparações para as lives são muito assim. Eu leio o título e penso o que eu posso falar a respeito desse título hoje. Tanto que se você participou de outras jornadas, o título da live pode até ser igual, mas você pode ter certeza que o conteúdo é totalmente diferente. Porque a resposta é essa: o que eu posso falar sobre esse tema hoje? Eu nunca estou pronta. Eu acredito que o terapeuta que se sente pronto, ele é o mais ingênuo de todos. Ele é o mais, às vezes,
não é egoísta a palavra, né? Que eu ia falar uma palavra e esqueci. Orgulhoso de todos, né? Ele acha que sabe tudo, que tem as respostas. Então, acho que eu inauguro essa live e a gente tá aqui, eu tô olhando o relógio, que faz 14 minutos passados das 3 horas, ou seja, não tem nem um terço da live feita. Eu inauguro essa live dizendo pra vocês, né? E aí, a gente vai se sentir pronto em algum momento? A gente tem que se sentir pronta para conseguir atender? A Deus escreveu aqui, essa dualidade me pegou, né? Sempre a resposta pronta significa que eu não tô pronta. Se eu tô sempre com a resposta pronta, isso é alguma coisa, é legal que você falou isso, porque é uma coisa que a gente aprende na meditação, né? No mindfulness, que muitos dos conflitos acontecem, ou muitas dificuldades acontecem, porque a gente não escuta. Para escutar, para apreender algo do outro, para sentir algo do outro, para entrar na frequência do outro. A gente escuta para poder responder, para poder ter uma opinião em cima do que o outro está falando. Então, enquanto o outro está falando, eu já estou me pegando, pensando o que eu penso a respeito daquilo que ele nem terminou de falar. Então, a resposta é, se eu estou querendo ter uma resposta pronta, eu não estou presente para o que ele está me dizendo. Enquanto consteladora, eu encontro esse lugar vazio. De alguma forma, eu me encontro nesse lugar vazio junto com o constelado. E neste lugar, junto com o constelado, a gente vai olhar para o que ele está falando com a mente esvaziada mesmo, sem julgamento, sem intenção de levar nem para um lado nem para um outro. Eu realmente olho para este lugar e me encontro junto com ele ali, sabe? Como que despidos de preconceito, de pré-julgamento, de direcionamento, sem respostas prontas, né? Como você falou, Deusa. Bom, é isso que me vem quando eu penso nessa dualidade, né? E olha também que bonito a gente poder dar lugar a essa dualidade, porque a gente pensa no pertencimento. Na ordem do pertencimento é uma ordem que a gente vai falar bastante, né, na jornada, na semana que vem, uma das ordens do amor, uma ordem fundamental dentro da constelação familiar, que tudo tem o direito de pertencer. Às vezes a gente quer aquele lugar bonitinho de que, não, eu sou luz, só a luz cabe dentro de mim, só existe a luz, né? E a gente esquece que a sombra tem o mesmo peso, tamanho e lugar ali dentro. Então, a luz e a sombra pertencem, e elas existem e elas estão dentro de mim. Ao mesmo tempo que, né, eu estar pronta para a troca e eu nunca estar pronta para a troca, também pertencem e estão dentro, as dualidades estão todas dentro de mim. Né? Eu me lembrei agora de um exercício que eu fiz na minha formação. E, gente, foi tão impactante, né? Algumas coisas que a gente faz na formação são tão impactantes que ficam. E as minhas alunas da formação que estão aqui vão saber que algumas coisas que vocês já fizeram na formação vão ficar com vocês por bastante tempo. Então, existia um exercício na formação que falava, né, sobre você entrar num lugar de boazinha e depois você entrar num lugar de má. E aí, quando você faz esse exercício como representante, entra no lugar de boazinha. Eu, pelo menos, fiquei me sentindo super bem. Eu sou boazinha, né? Então, a gente se encontra ali naquele lugar e fala, santa. Depois, quando eu entrei no lugar de má e fiz a troca, né? Muito parecido com o exercício que a gente fez aqui, dos dois olhares, né? Para estar sempre pronta e nunca estar pronta. Quem tá chegando agora, a gente fez um exercício de respiração em que a gente entrou, tá, mais profundamente nesse tema. E depois, se vocês chegaram, quiserem voltar, assistam depois do começo da live, a live vai ficar salva. Daí, o que eu tô contando, né, é que quando eu entrei no lugar de má, eu senti um poder, uma força, algo que me encantou. Aquele boazinha era tão fraquinho e o má era tão forte.
Mas quando provavelmente vocês estão ouvindo isso falando, mas né, o mal tem força, sei lá, não sei o que vocês estão pensando, mas você pode pensar nisso. Mas a questão não é essa, é que quando a gente olha sem julgamento, a gente olha para a potência, para a força e a gente olha para a fraqueza. Olhares meus a respeito do boazinha e do má, tá? Quando eu entrei nesses lugares. Mas aí eu percebi que eu não conseguia de um sem ter o outro. Para que eu possa vivenciar um lado, eu tenho que ter o outro dentro de mim. Eu sempre tenho os dois dentro de mim. Sempre. Então a dualidade, ela existe. A gente vive nesse mundo dual, mas nós somos seres únicos. Então como que a gente resolve essa equação, né? O mundo é dual. O mundo tem o bem e o mal, tem forças que levam para um lado, forças que levam para outro. A gente consegue entender e perceber que não é tudo seguindo no mesmo caminho. Existem as dualidades. Só que nós somos seres únicos. Como que eu vivo? Então eu tenho que aprender a trazer a dualidade para dentro de mim. Preciso aprender a dar lugar à sombra e à luz, né? A boazinha e a má. E preciso aprender a lidar com essas forças e com essas questões dentro de mim. Deu uma viajada muito grande, gente? Tô seguindo aqui, né, a minha intuição do que falar para vocês hoje. Eu preparei sim um conteúdo além desse que eu tô falando agora, que foi menos na verdade foi um preparo talvez mais espiritual, mais intuitivo. Antes, a Deusa que tava aqui acompanhando, não sei se a Deusa ainda tá, mas eu falei com ela um pouquinho antes da live, minha amiga. E ela falou, eu vou estar lá com você, Ju. E aí eu contei pra ela, né, que eu tava um pouco cansada, a Clarice tá doentinha e tal. E aí eu resolvi fazer esse exercício de respiração. Também a gente vai se conectando ao campo e vai falando a partir do que o campo traz pra gente, né? Mas eu resolvi fazer esse exercício de respiração pensando nisso, né? Eu tô pronta pra essa live? Eu nunca tô pronta, eu sempre vou achar que eu vou iniciar uma live sem saber se eu tô pronta ou não. E depois que acaba a live, né, eu fico pensando, nossa, eu tava pronta e a live foi muito gostosa, né? Baseado, claro, muito no retorno de vocês, mas também no que, como eu me senti fazendo a live, né? A experiência deste lugar, né? Do sentir e de estar nesse lugar, tá? Coloca aqui pra mim o que vocês estão achando das minhas viagens de hoje, gente. É isso que dá fazer a live cansada com o bebê doente, né? A gente vai dando umas viajadas. Bom, eu falei pra vocês que eu preparei, sim, além deste conteúdo que foi essa preparação mais intuitiva, eu preparei pra gente falar sobre um olhar do Bert Hellinger, que aí eu trago pra vocês deste livro de novo, tá? A Simetria Oculta do Amor. Eu falei dele na live, não ontem, hoje é quinta, né? Terça-feira eu falei sobre este livro aqui. Esse livro, ele tem um capítulo aqui, né, que é a postura terapêutica. E esse outro capítulo que eu vou falar, um pouquinho para vocês dele, esse capítulo chama Algumas Intervenções Úteis, mas também é para vocês entenderem. Quando eu falei na terça-feira, eu falei, gente, vocês querem ser consteladores, vocês precisam conhecer, entender esse livro, né, ter algum... vou deixar aqui, vou me cobrir para vocês verem o livro. Ler Bert Hellinger, né? E esse talvez seja um que eu gosto muito e que eu posso indicar para vocês. Então, Bert fala assim, orientações... que bom, fantástico, estou adorando, faz muito sentido. Obrigada, queridas, obrigada pelo retorno. Eu quero só avisar vocês, eu tô vendo que tem pouquinha gente hoje, né? Se vocês quiserem chamar outras pessoas, tem um aviãozinho aqui embaixo, vocês podem encaminhar essa live para outras pessoas, para chamar elas para assistirem também, virem participar. Como a gente mudou o horário, todas as lives estavam acontecendo às 9 e essa hoje tá acontecendo às 15, eu sei que deu uma bagunçada na agenda de vocês, né? E eu agradeço todos vocês que estão aqui hoje. Então, Bert Hellinger fala, nesse capítulo, algumas intervenções úteis. As pessoas perguntam, eu vejo que você às vezes responde de uma maneira meio ríspida, eu vejo que você não dá a resposta que a pessoa pede, você faz isso, você faz aquilo, por quê? E ele vai respondendo. E aí ele fala assim, segue um resumo, tá? Segue um resumo dos pontos básicos a considerar na montagem de uma sessão de constelação. Aí ele fala orientação para o protagonista, ou seja, para o constelado, orientação para o representante, eu não vou ficar lendo tudo isso, mas aqui tem um ponto interessante, orientações para o terapeuta. E eu vou falar com vocês isso
para que vocês vejam essa resposta. Como saber se eu estou pronta para constelar? Sintam em vocês, tá? Esse resumo que ele traz aqui para vocês, para mim também, né? Para todos nós. Então, ó, orientações para o terapeuta. Oriente-se para o encontro da solução. Você deve buscá-la, não inventá-la. Não cabe a você inventar nada, mas achar a solução que por si mesmo se apresente a partir do que realmente você esteja vendo. Gente, o exercício que a gente acabou de fazer, de respiração e de busca dessa dualidade em nós e do que eu estava falando para vocês, olha, você não vai ouvir a pessoa com a resposta pronta. Você nunca vai estar pronto para saber o que ele vai te dizer, porque ele vai chegar com uma questão que você não sabe ainda de onde veio, como que ela vem, né? Então, você vai começar e vai ouvir. O que te traz aqui? Nesse lugar, o que te traz aqui para uma sessão de constelação familiar, você vai trazer para a pessoa e você vai estar com a pessoa num lugar vazio. E aí, neste lugar vazio, sem pré-julgamentos, sem pré-direcionamentos, tem que resolver desse jeito, tem que resolver daquele, que isso é um olhar seu, unicamente seu, você vai fazer isso, ó, oriente-se para o encontro da solução. Você tem que buscar, não inventar. Não é baseado no que você pensa que é a solução para aquela pessoa. Você vai olhar o sistema junto com ela. Você vai observar esse sistema familiar e a partir deste lugar que você vai observar, você vai encontrar a solução junto com a pessoa. Isso torna a constelação muito linda. Isso torna essa dualidade que eu estava falando, do estar sempre pronto e nunca estar pronta, muito real. Porque eu não sei o que é, mas eu estou sempre pronta aqui para te ouvir. Eu estou sempre pronta aqui para te levar para um lugar. E a gente vai para esse lugar juntos. Ah, não é bonito? Então, não cabe a você inventar nada. Então, você pode se despreocupar, digamos assim. Você não tem que ter uma resposta pronta para a sessão de constelação familiar que você vai conduzir, que alguém vai te trazer. Que mais? Confie nos relatos dos representantes. Então, se você está conduzindo uma constelação com representantes, você confia no que os representantes estão falando. E aí ele fala em seguida algo que é por isso que eu falei o anterior, tá? Em seguida ele fala aqui, ó, confie nas suas próprias percepções, mesmo quando elas destoem dos participantes. Gente, Bert Hellinger é meio doido às vezes, né? Ele fala, confia no que as pessoas falam e depois fala, confia em você mesmo que seja diferente do que as pessoas falam. E aí você vai me falar, peraí, mas eu confio ou não confio? Como que eu sei se eu... né? E aí, deu nó, né? Dá nó. Por isso, a dualidade. Gente, sério mesmo, quem chegou agora, depois volta e faz o exercício de respiração, para vocês entenderem que eu tô falando da dualidade, do estar pronto, nunca estar pronto, tá? A gente tá sempre pronta, ao mesmo tempo que a gente nunca tá pronta. Porque a gente vai ouvir, a partir da escuta do que a pessoa traz, a gente vai conduzir essa sessão de constelação. Eu vou ser muito sincera com vocês. Quando eu inicio uma constelação familiar, todas as vezes que eu inicio uma sessão de constelação, eu inicio com aquele friozinho na barriga. E eu fico tão feliz que eu me sinto assim. Se eu não me sentisse assim, eu estaria nessa postura arrogante, né? Já sei fazer tudo. Não tem constelação que eu não consiga resolver ver. É uma postura muito arrogante, né? Eu não tenho. Eu fico num lugar de, ai meu Deus, será que eu vou conseguir ajudar essa pessoa a chegar num lugar, né, de cura, de transformação? Sempre eu conduzo, sim. Sempre eu penso isso. Sempre isso acontece quando existe, né, essa sessão de constelação, essa condução. Porque é isso que me faz estar pronta. É estar sem pré-julgamentos, sem pré-intenções de resolução. É simplesmente olhar o campo e perceber a partir daquele campo vazio para onde ele pode ir. E quando eu me coloco neste lugar inicial de escuta,
possibilidade, assim, a probabilidade, o lugar que a gente vai percorrendo é muito maravilhoso, porque eu não quero direcionar nada, eu simplesmente sinto qual é o próximo passo, faço uma próxima pergunta, pergunto para a pessoa o que ela quer dizer, como que ela se sente, a partir daí eu dou um próximo passo e de repente a gente sente que a constelação acabou. Eu só vou me dar conta da beleza da história, da constelação ou de tudo que a gente vivenciou quando acabou. E aí a gente olha para trás e fala assim, olha de onde a gente estava, onde a gente chegou. Né? A gente não percebe que o caminho é tão tortuoso porque a gente está conduzindo ele com amor e a gente está incluindo todos e tudo que é possível com amor. E aí a gente chega no final e fala, nossa, esse caminho foi difícil, mas olha onde eu cheguei, olha a solução. E agora eu chego nesse lugar de solução que o Bert coloca, tá? Que é o que ele coloca ali, ó. Acha a solução que por si mesma se apresente. E aí ele fala algumas coisas assim de ordem mais prática, tal. Interrompa a constelação quando você notar que o constelado não está levando a sério, ou seja, que ele não tem uma questão lá séria. Ele não está concentrado e em contato estreito, ou seja, ele não está disponível para olhar para a constelação com todos os representantes. Ele não está buscando a sensibilidade, o constelado não está buscando a sensibilidade da constelação. Quando faltam informações importantes, gente, já teve sessão, e aí contando experiência minha para vocês, que eu tive que interromper, mas a interrupção fez a constelação andar. Como assim, Ju? Deixa eu explicar melhor. A pessoa, né, então vem constelar, tem o tema, e tudo que eu perguntava, eu não conheço a história. Aí parecia, eu queria entender melhor a relação da mãe com o pai, o relacionamento com os pais. Não sei. Aconteceu tal coisa? Não sei. Não lembro, não sei. Eu falei, olha, então a gente tem que parar por aqui. Porque a gente não sabe nada. Me parece que você não se envolve com as questões da sua família, que você quer ficar à parte, que você não quer saber da história. Eu não sei se essa história, por alguma razão, não chegou até você, porque existe um segredo, existe um bloqueio no sistema, ou se é você que não quer saber. Tá me parecendo que é você que não quer saber, pela forma como você me responde, do tipo, sei lá, não sei. E aí, parênteses aqui, né? Olha que interessante, porque a pessoa que veio fazer a sessão, teoricamente, ela quer saber, quer uma resposta, ela quer se envolver, né? Mas às vezes não, neste caso aconteceu isso. Ela queria talvez uma resposta, mas não queria se envolver para chegar na resposta. E aí quando eu parei e falei para ela isso, é como se tivesse caído, assim, todas as fichas. Fala cair ficha denuncia um pouco a idade, né? Mas os óculos também denunciam a idade, né? Cair ficha, a gente não usa mais isso, né? Ela virou uma chavinha, virou todas as chaves que ela podia ver. Ela falou, nossa, eu realmente não quero fazer parte do meu sistema familiar. Agora que você falou isso que eu percebi, eu tento me excluir, eu não quero, essa mãe, esse pai, parece que nunca são os pais suficientes para mim. Parece que essa história eu não quero conhecer. E a partir dessa intervenção que eu falei, que eu mostrei isso para ela, a constelação pôde desenrolar. Porque ela começou a fazer força para lembrar, ela começou a falar, olha, eu não sei, vagamente conheço essa história, não, mas eu vou procurar mais, eu vou falar com a minha mãe. E aí, a partir daí, ela começou a reconhecer os pais, começou a tomar a mãe como a mãe é, sem aquela imagem de como ela queria que a mãe fosse, mas assim, como ela realmente vê a mãe com muito amor, e a constelação pôde acontecer. Então, quando o Bert coloca aqui, né, no livro, uma orientação que parece simples, o que vocês têm que fazer, que são aprendizes, que estão querendo aprender constelação, que estão querendo mergulhar mais na constelação ou que gostam do tema, podem trazer para vocês. É que nada do que o Bert Hellinger fala é simples, nada que a gente lê, a gente fica só naquela frase. Ele colocou uma frase aqui muito simples. Interrompa a constelação quando notar que faltam informações importantes. Gente, vamos trazer para a realidade. A pessoa pagou uma sessão de constelação com você, e isso eu vou ensinar também para os meus alunos, né? A questão do pagamento da sessão. Você nunca pode fazer uma sessão de graça, precisa existir o equilíbrio de troca. Normalmente você faz o pagamento antecipado,
porque tem uma questão, das vezes a pessoa acabar a constelação e falar, eu não quero pagar, sabe? Tem umas coisas muito doidas que acontecem quando você trabalha com esse tipo de atendimento, e é importante a gente falar sobre isso também. Então, você recebe pelaquela sessão, a pessoa tá ali, sendo atendida por você, mas ela não quer, ela tá neste lugar de não dar informações, de não querer se envolver, sabe? Ela tá neste lugar assim. E aí o Bert Hellinger simplesmente coloca essa frase: interrompa a constelação quando você sente que faltam informações importantes. E tudo isso vai passar na sua cabeça enquanto consteladora. Peraí, mas como que eu vou interromper? A pessoa já pagou. Eu vou devolver o dinheiro? A pessoa vai ficar pé da vida? Vai dizer que eu não sei, que eu não consegui olhar? Vai dizer que eu tô acusando ela, que ela não quer falar? Tudo isso, gente, tô trazendo uma coisa muito real que acontece, tá? Porque já aconteceu comigo, então eu tenho muita experiência para falar para vocês. Tudo isso pode passar na sua cabeça enquanto você tá atendendo, né? Peraí, como que eu vou interromper? E aí o exemplo que eu acabei de falar para vocês, que eu interrompi, que eu falei pra pessoa, olha, mas parece que você não tem informação nenhuma, não tem como a gente continuar essa constelação. E mais, parece que as informações, né, não sei se elas foram estanques em algum lugar, ou se você não quer saber, me parece que você não se envolve muito, você não quer saber. Quando eu falei isso, que era, vamos parar por aqui, sem devolver dinheiro, sem nada. A gente fez o que podia fazer com o que você trouxe. Neste momento, ela se deu conta de que era a postura dela frente ao sistema familiar dela. E a partir daí a constelação desenrolou. Então é aquilo, nada do que a gente lê de Bert Hellinger, nenhuma frasezinha simples que parece simples, banal, ela é simples, banal, ela vai nos levar para um outro lugar. E se a gente se permite chegar nesse outro lugar, a gente tem ganhos no nosso papel, no nosso desenvolvimento enquanto consteladoras, né? Eu vi que a Ana Paula chegou aqui. Oi, Ana Paula, eu só não tinha falado oi pra você antes, porque eu tava no meio do raciocínio. Bem-vinda, querida. Ana Paula faz parte da minha rede também, de amigas queridas que estão aqui. Estão várias amigas queridas aqui hoje. Obrigada, viu, por ter vindo. Várias pessoas queridas também, que eu não conheço pessoalmente, como eu conheço a Ana Paula, como eu conheço a Deus. Mas todos vocês muito queridos estarem aqui hoje comigo, né? A gente ouvindo sobre constelação. E aí o Bert também coloca, interrompa a constelação quando notar que você não está vislumbrando uma solução. Isso é outra coisa que também, quando você pensa, fala, peraí, e agora? Eu vou falar para a pessoa que não estou vislumbrando uma solução? Como eu vou fazer isso? E também tem um exemplo, tem muitos exemplos, gente, muitos anos de prática, então sempre tem exemplos para dizer para vocês. Teve um exemplo de uma constelação que aconteceu isso. Eu iniciei, fiz 2 movimentos e senti, falei, putz, não sinto que dá pra fazer nada aqui. E aí quando eu falei isso pra pessoa, e essa constelação até foi dentro de uma aula, né? Porque dentro da formação, eu conduzo constelações para que as pessoas observem constelações, aprendam, né, com constelações sendo conduzidas, e também tenham a chance de participar, de serem consteladas. Eu sorteio alunos, então sempre dentro da formação, pelo menos uma vez por mês a gente tem um encontro, pelo menos porque para as turmas que entram tem também alguns outros encontros ao vivo, de dúvidas, enfim. Depois vou contar melhor para vocês da formação. Mas então tem essa constelação desse exemplo que eu estou contando, aconteceu numa aula. Então foi uma aluna que foi sorteada, eu comecei a constelação, fiz 2, 3 movimentos e falei para ela assim, puxa, parece que não dá para seguir. Não consigo enxergar um próximo passo para essa sessão, não consigo... Aí ela me respondeu assim, falou assim, sabe, eu já fiz, isso sempre acontece, foi muito interessante. Eu já fiz outras 2 constelações e as outras 2 consteladoras me falaram que não conseguiam seguir. Aí eu falei, ela eu não sei, deve ter algum bloqueio, alguma trava, alguma coisa no meu sistema. Aí eu perguntei pra ela se ela sentia essa trava na vida dela. E aí ela tinha trazido um tema para constelar que não tinha nada a ver com aquilo, mas aí quando ela me respondeu, ela falou assim, eu morava no exterior, eu voltei a morar no Brasil, agora eu moro junto com meu pai, eu sinto que meu pai às vezes me prende um pouco em casa, então sei lá, o que me ocorre é isso, essa trava, esse bloqueio, eu não consigo muito sair de casa,
Eu lembro que, se não me engano, estava no início de pandemia. Então, agora também com a pandemia tem esse negócio. E aí ela falou, e eu tô tendo muita doença de pele. Doença de pele eu sei que também tem a ver com fronteiras, com limites, assim, né? A gente não conseguir dar limite. Então ela falou, é tudo que me ocorre quando você fala que tá travado, bloqueado, não dá pra seguir. Aí eu perguntei com relação ao pai e a constelação foi maravilhosa e desenrolou. Ela desenrolou a partir do momento que eu falei, eu vou parar, porque não tem solução. Não consigo vislumbrar uma solução, como Bert Hellinger coloca aqui. Então, de novo, eu estava pronta para aquilo? Acho que eu estava, né? Porque eu conduzi, chegamos em algum lugar e foi maravilhosa essa constelação. Mas eu sabia que eu estava pronta? Eu sempre inicio uma constelação com esse frio na barriga. O que será que vai vir? Eu não sei, não tenho essa resposta. Se me perguntarem, você está pronta para fazer isso? Talvez eu vá fazer, acho que isso eu não tenho coragem de fazer, não. Mas se a gente tem a técnica, se a gente está no nosso lugar de consteladora de força, se a gente vive a dualidade em nós, a gente permite que essa dualidade aconteça dentro de nós, então sim, a gente consegue. A gente está pronta. Aquele tô pronta, mas não tô pronta. Né? Que a gente estava falando mais cedo aqui. O que mais o Bert coloca aqui pra gente pensar? Que mais frases simples que ele coloca aqui pra gente pensar, né? Faça tudo com simplicidade, utilize o menor número possível de pessoas necessárias para obter uma solução. Às vezes algumas pessoas perguntam, quantos bonequinhos eu tenho que comprar, quantas coisas eu tenho que... Não tem muita resposta. O importante é a gente entender que o menos é mais. Por quê? Por que o menos é mais, né? Porque menos bonecos, menos representantes faz mais sentido dentro de uma sessão do que a gente encher de representante. Porque quando a gente coloca menos, a gente olha com mais atenção para cada uma dessas relações, para cada um desses vínculos que são colocados ali na sessão. Então, se eu coloco eu e minha mãe, eu vou olhar com muita atenção para esse vínculo, para essa relação eu e minha mãe. Mas existe algo que interfere nessa relação que vem de fora. Tá bom, então coloco mais um elemento. Coloca o irmão, coloca o pai, coloca o avô, enfim. Mas aí você vai colocando a partir do menos e vai crescendo, tá? Isso também é algo que ele ensina. E aí ele falou, presta atenção no estado de espírito do grupo. Se ele não se mostrar concentrado e sério, algo está errado. Teve uma época também com os meus alunos que eu tive que... contando também várias histórias aí da formação, né? A formação já está na 10ª turma, então já são vários anos de experiência dando aulas, formando consteladoras e consteladores e aprendendo aí como que o grupo funciona, né? Então teve um determinado momento que a gente fazia essas práticas de constelação e no final o grupo queria entender tudo. Por que falou tal frase? Por que pôs o boneco desse jeito? Por que fez isso? Por que fez aquilo? E para que vocês entendam, a gente não fala. A gente não é que não fala, a gente não interpreta uma constelação, né? Claro que existe uma linha tênue, uma dificuldade, porque se você tá numa formação, você quer aprender, porém, o meu grande desafio, né, enquanto... a pessoa que vai conduzir vocês, né, para se tornarem consteladoras e atenderem, é entender que neste lugar vocês têm que aprender a sentir, aprender a se conectar, aprender a ter essa visão do campo diferente. Então o aprendizado não é racional, por que o boneco daqui tá ali, por que o boneco tá em tal lugar, por que tal frase de cura foi feita e não aquela outra, por que isso, né? Então, esse tipo de discussão, ele não leva para o mais. Esse tipo de discussão, ele vai diminuindo o poder e a força da constelação, porque ele traz para o racional, para um processo mental menor do que o supramental, que é, né, o nosso grande... que é onde a gente está conectado quando a gente faz uma sessão de constelação familiar. Então, a partir daí, eu percebi que a gente estava caindo muito nessas perguntas. Aí eu tive que intervir, falei, não vou responder mais nada. Aí eu comecei a fazer a prática e acabou a aula, até logo. Aí os alunos, poxa, mas a gente quer aprender alguma coisa, a gente quer falar. Então eu encontrei também o meio termo. Então hoje a gente faz as práticas, os alunos vão aprendendo a sentir. Quem é aluno que está aqui quiser até comentar, pode comentar como é. Vão aprendendo a sentir. Os comentários normalmente são como eu me senti, como que eu percebi, como que me tocou.
Às vezes existem alguns outros comentários que são mais técnicos, que eu sinto que são necessários de serem respondidos, mas algumas vezes eu falo, eu não vou responder essa pergunta. E aí a pessoa já entende que a pergunta é uma pergunta para ser sentida e não respondida. Vocês sabem que outro dia Caroline da turma 7, bem-vinda, querida. Vocês sabem que outro dia eu tava num lugar como se diz, estudando psicanálise, né? E eu li isso de um psicanalista, né? Dizendo que o problema é que as pessoas respondem as perguntas são feitas para ficarem, não para serem respondidas. Quando a gente responde, a gente perde a força, a gente tira a força daquilo que pode ser um grande aprendizado pra gente. Então a gente deixa e encontra um outro lugar mais racional, mais menor, sabe? Não um lugar tão interessante assim pra gente, né? Gente, eu quero dizer pra vocês, quero lembrar vocês, a gente já tá chegando mais pra meio final da nossa live. Quero lembrar vocês que a jornada da constelação familiar vai acontecer na semana que vem. A gente vai se encontrar terça, quarta e quinta, às 8 horas da noite. Vai ser um processo lindo, vai ser um mergulho dentro da constelação familiar. Se você não se inscreveu, se inscreva. O link tá na bio. Você vai receber as novidades, você vai receber tudo, como se conectar na aula pelo WhatsApp. Então se inscreve e entre para o grupo do WhatsApp. E aí você vai ter também acesso, né, aos materiais da aula, meditação, enfim. Venha participar comigo para você realmente entender o poder, né, de transformação da constelação familiar e como você pode sair da teoria e iniciar seus atendimentos em constelação familiar. Tudo bem? Muito obrigada, gente, pela presença de todos vocês. Adorei estar aqui com vocês por mais um dia, com mais uma live, né? Mais um pensamento sobre constelação familiar. Eu vejo vocês amanhã, às 9 horas da manhã. Qual é o tema da live de amanhã? Vamos ver, que eu sempre esqueço de pegar antes. Não me sinto boa o suficiente para ser consteladora. A gente vai continuar essa conversa de se sentir pronta, tá bom? Amanhã, às 9 horas da manhã, a gente se encontra de novo. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau.